Bom dia, Tarcísio. Bom, você me pergunta sobre a minha trajetória intelectual. Em primeiro lugar, dizer que eu estudei economia e filosofia, passei aqui nos dois, na Federal de Pernambuco e na Católica, fazia economia. Depois eu passei classificado no vestibular e meu pai me perguntou o que é que eu queria. Eu fui para a França passar um tempo. E foi um ano. E quando eu voltei, eu continuei meus estudos, fui para a PUC do Rio de Janeiro e acabei meu curso sendo feito em filosofia política. E eu tive problemas de ordem política e eu fui para a França. E lá eu fiquei 3 anos, fiz uma metrise, né, refletindo sobre o Brasil. Morei na cidade de Montpellier, uma cidade no sul da França, muito interessante. E ao voltar, eu fiz aqui a seleção, e eu já estou há eu entrei em 39 anos que eu sou professor dessa universidade. Esse acúmulo me faz começar, quer dizer, com essa preocupação, definição do campo que a gente chama, e meu campo passa a ser a dinâmica do capitalismo, então eu tenho que entender, né, o que é essa dinâmica, quais são os países que... como é que funciona isso em termos de centro e periferia. E aí, na época, a Índia e a China, elas estavam já se destacando nos anos 90, falavam de Shining India, né? A Índia reluzente e o dragão chinês e tal. E com, né, muita informação sobre isso, eu fiz um projeto que foi aprovado, creio que era a Fundação Ford, que me deu recursos, condições com um indiano, amigo, que mora hoje na Inglaterra há mais de 30 anos, a gente fazia visitas à Índia e olhando ainda como é que um país, a Índia tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, né? E como é que a Índia se desenvolvia. A Índia estava muito avançada na questão do software. Então eu fui a vários lugares na Índia, em Kerala, eu fui em Chennai, na capital mesmo Delhi, para olhar essa questão da inovação em software, para ver o que é que nós poderíamos trazer para o Brasil, entender. Então foi um momento muito rico. Depois a China disparou e eu comecei a focar a China. Porque quando você intelectualmente opta por estudar algum país, você tem, pelo menos na minha metodologia de trabalho, você tem que recorrer ao processo histórico. Você tem que fazer leituras sobre a história, sobre os grandes autores daquele país, seja na literatura, seja nas ciências sociais. Então, por exemplo, na Índia eu conheci alguns intelectuais muito preocupados com essas questões também, de como os países chamados atrasados, periféricos, poderiam dar o salto e continua sendo uma indagação. Por que não ocorre desenvolvimento? Então eu descobri que não era só ciência e tecnologia, e é muito a questão política propriamente dita. Não? É uma questão das elites econômicas que controlam aquela riqueza, as terras, as indústrias, e fazem acordos com o capital internacional, que vem para esses países, lucram muito e não produzem inovação tecnológica nesses países. Então, esse foi um aprendizado muito rico. Então, com essa história da China, de estudar a China, eu já fui 4 vezes à China, para centros de pesquisa na Universidade de Pequim,
para olhar alguns. Eles têm centros de altos estudos, que são financiados pelo governo e tem muito recurso, com gente muito capacitada. Então, eu tive em Beijing, nas universidades de Beijing, eu tive também em Wuhan, em 2 universidades, discutindo. Em Wuhan, eles têm um centro, a Universidade de Hubei, tem um centro de estudos latino-americanos, onde eu dei palestra lá e discuto com eles, mando artigos. E aí, nessa ida à China, foi a convite do reitor. O reitor sabia que eu já estava estudando China e eu fui na delegação deles. E quando ele voltou, o reitor Anísio brasileiro, ele me perguntou, vamos criar um centro aqui para estudar a China? E aí eu me debrucei sobre isso. A China, uma coisa que me impressionou muito, é que a China já era o primeiro parceiro econômico brasileiro e nós sabíamos muito pouco sobre a China. Hoje já existe, formado no Brasil, alguns centros de competência de estudo da China. Inclusive, um dos trabalhos do IEA, do Instituto de Estudos da Ásia, foi mapear, um dos primeiros trabalhos foi mapear essa rede de pesquisadores brasileiros que estudam a China. Então, nós, a partir daí, a gente começou a fazer relação com, por exemplo, a Unesp de São Paulo, que dirige, inclusive, um Instituto Confúcio de lá, a PUC de Minas Gerais, que tem um centro, tem profissionais muito competentes que estudam a China, a Unicamp também. Aqui na Paraíba, tanto a UFPB quanto a... Então, fizemos aqui o primeiro seminário regional do Nordeste das universidades para discutir a China, que veio muita gente, foi muito oportuno. E nós temos, então, desde então, tentado estabelecer convênios com universidades, assinamos alguns convênios, mas, Tarcísio, eu devo dizer que não é fácil, porque, ainda mais com esse governo e com os cortes que eles estão fazendo, eu acho lamentável, porque hoje, não só aqui na UFPE, mas no Brasil, nós temos vários núcleos que escrevem, que produzem estudos analisando as relações da China com a América Latina, da China com o Brasil, né? Porque eu não tenho mais nenhuma dúvida que em 30 anos a China será o país líder do mundo. Inclusive, por conta disso, nós estamos vivendo uma série de... Quer dizer, a China está vivendo uma série de enfrentamentos com os Estados Unidos e o Brasil, esse governo atual do Bolsonaro, lamentavelmente está fazendo uma opção que eu acho que é errada. Porque a China está num crescendo muito grande. Ainda, para você ter uma ideia, a China cresce de 78 até o final dos anos, eu diria mesmo 2000, 2004, ela cresce a taxas de 9,5% média. E acumulou reservas. Hoje a China tem quase 4 trilhões de reservas. Em grande medida, quer dizer, uma coisa que eu admiro no povo chinês e o governo que puxou esse tipo de coisa, em primeiro lugar, eles conseguiram tirar 700 milhões de pessoas. Isso não é dito por mim, não. Isso é o Banco Mundial que estabelece essas estatísticas. Da pobreza absoluta. E essa população que sai da pobreza, ela também sai educada. Não é? Então, ela anima o desenvolvimento econômico. Não é? Então, eles montam uma estratégia de receber capital internacional sem se subordinar ao capital internacional, fazendo exigências ao capital internacional de comprar das empresas chinesas. Né? Então, coisa que o Brasil nunca fez, sempre foi, abriu as fronteiras, deixou o capital internacional entrar sem exigir contraparte. Né?
sem fazer um que a gente chama de um trade-off pró-nacional, né? Pró-Brasil. Né? Então, disso, nessas tratativas, nesse trabalho, nós já orientamos algumas teses de doutorado importantes, né? Comparando a indústria chinesa com a indústria brasileira, o que é que lá deu certo, o que é que aqui deu errado. Né? Tem vários estudos sobre a China, até estudos sobre as mulheres na China, a China e a América Latina. Né? Agora mesmo eu estou construindo com os alunos de doutorado e mestrado um trabalho que já foi aprovado sobre a China e o mundo árabe. Que relação é essa? Então, a função do Instituto, ela tem essa abrangência. Primeiro, como eu te falei, nós fizemos esse levantamento da rede brasileira de estudos. Essa rede, ela também está vinculada, por exemplo, à Dinamarca. Tem um chinês lá na Dinamarca que é professor da Universidade de Aalborg, com quem a gente se corresponde e trabalha. Nós também fizemos contato com essa Universidade de Hubei e com a Universidade de Pequim, né? O grande fórum da Beijing eu tive já 2 vezes para discutir, por exemplo, eles me convidaram e eles queriam saber o papel das cidades brasileiras no desenvolvimento e a gente escreveu o texto sobre isso, eu apresentei lá. Mas então, voltando para o centro ele tem como suas funções principais refletir sobre China, Brasil, China, América Latina, quais são essas relações, a China no mundo, né? Essa disputa econômica da China com os Estados Unidos. Então, nós formamos pessoal para assumir uma competência nessas discussões, comércio internacional, energia, né, o papel da energia. A China está entrando aqui com energia eólica e solar no Brasil. Né? Mas, além disso, produzir, além de artigos, livros. Esse livro ele surgiu dessa rede maior e dos próprios. Então, tem nesse livro esse professor da Dinamarca, um chinês que vive na Dinamarca, 2 professores da Universidade de Hubei, que escrevem, um que escreve sobre a questão agrária, né? Uma professora que inclusive fala um português muito bom, revisão dos estudos Brasil-China na última década, né? Foi outro estudo dela, mas professores da UNB, professores da UEPB, professores da PUC e professores do Rio Grande do Sul. Eles têm lá um centro com o qual a gente corresponde, e os alunos nossos aqui de doutorado e de mestrado, que com eles a gente conseguiu compor esse livro. No ano passado a gente começa, até por pressão de alguns alunos, uma pressão muito positiva, que a gente começa a discutir as questões ligadas à terra. E aí entra a China, evidentemente, a questão agrária na China, que é completamente diferente da questão agrária no Brasil, porque o módulo rural na China é 1 hectare, enquanto no Brasil você tem proprietários que têm 10 mil, 15 mil hectares de terra, e muita gente sem um lugar para plantar uma horta sequer. O movimento dos sem terra, ele brota dessa necessidade. Né? E uma questão que é central, eu incorporei também, porque nessa dinâmica do capitalismo, são 2 questões, na verdade, que a gente está encampando. Uma que é a questão ambiental, que, a meu juízo, é uma das questões mais fundamentais que nós estamos enfrentando hoje. O mundo está enfrentando. Né? A destruição do planeta por conta da velocidade e da ganância do capitalismo. Nós temos vários exemplos concretos nisso aqui no Brasil.
Os últimos que aconteceram foi Brumadinho e 2 anos atrás que aconteceu, que aquelas barragens que... Além disso, a invasão pela soja e pelo gado na Amazônia. Isso é muito grave, porque a Amazônia ela deveria ser explorada com outros olhos. Né? A Amazônia ali tem uma reserva, por exemplo, para medicamentos futuros, a biodiversidade da Amazônia, e ninguém tem. E nós temos, e não. Por exemplo, os óleos, os cremes que os franceses ganham tanto dinheiro, os perfumes, poderiam sair da Amazônia. Né? Mas isso a gente ainda não tem recurso para pesquisa. Né? Além disso, formas de você conviver com a floresta de uma maneira muito mais sustentável. Porque tem um fenômeno na Amazônia, Tarcísio, eu não sei se você já ouviu falar, isso é dito pelos especialistas em águas, que a Amazônia, a densidade, a evaporação de água, ela é tamanha que o que eles chamam de rios aéreos. Esses rios aéreos vão parar no Paraná, né, levados pelos ventos, e naquela região toda do Mato Grosso, elas caem água para que a soja cresça. Então, na medida que eles destroem a floresta para botar gado, que é outro problema gravíssimo, porque o gado compacta a terra, em primeiro lugar, em segundo, solta metano, que é mais pernicioso de CO2 do que, né, para o aquecimento global, do que muitas vezes os automóveis. Tem estatística que mostra isso. Então, isso é uma preocupação do Instituto. Né? O Brasil exporta muita soja para a China, mas por que o Brasil não negocia com a China padrões melhores de intercâmbio, com que a gente ganhe também? Né? Porque com a soja o governo arrecada, mas com a soja também se joga muita pesticida, se compra muitas máquinas que não são produzidas no Brasil, aquelas colheitadoras caríssimas. Então, tem uma importação, a balança comercial de importação para a soja é muito alta, e a gente precisa de dólar, que o Brasil não produz para ter isso. E, finalmente, a pecuária e a soja não empregam muita gente. E a gente precisa gerar emprego no Brasil. Então, vejam, o Instituto hoje está se preocupando muito com as alternativas ambientais e alternativas agrárias de segurança alimentar. Quer dizer, é o MST e são os camponeses que produzem para a nossa mesa. Grande parte da agricultura que a gente faz é uma agricultura de exportação. É a soja, é o milho, é o café, é o cacau. Então, muito pouco disso fica. Então, a gente precisaria ampliar o número de trabalhadores rurais que poderiam, claro, que com crédito e com competência técnica, produzirem diversificadamente e baratear o preço dos alimentos, o que seria uma grande coisa para o país. Quer dizer, mas o governo é contra o MST, o governo quer fazer uma outra política para a Amazônia, que eu considero extremamente danosa para o futuro do país. Quando eu estou falando do futuro do país, eu estou falando da juventude mesmo. Né? O desenvolvimento sustentável, ele vai ter que ser enfrentado, quer os governantes queiram, quer não. Né? Então, é um pouco isso. O último setor que a gente está discutindo é esse setor de meio ambiente e de segurança alimentar. E também olhando para os países do mundo asiático. Né? A Eurásia hoje quer dizer, a economia mundial está se deslocando para aquela região. Então, é fundamental que intelectuais no Brasil, jovens intelectuais, eles comecem a se preocupar com isso, com outras possibilidades
de geração de emprego, de geração de riqueza para o nosso país. Outro tema importante que nós estamos preocupados, que é as guerras cyber, quer dizer, as guerras híbridas, que hoje são novos tipos de fomentar conflito, que os Estados Unidos faz muito isso, né? Agora com a Venezuela a gente está vendo, né? Então, essa questão das guerras híbridas, dessas novas tipologias de guerra, que não é uma guerra direta como antes, é uma guerra que contrata mercenário, ou é uma guerra que, sabe, que se infiltra no meio da população para fazer a desagregação social. Quer dizer, fala-se muito que em vários lugares, tanto o Trump como aqui no Brasil mesmo, as fake news são forma de guerra, de guerras híbridas, né, para mudar governo, né? Eu vou terminar com uma outra questão que, indiretamente, nós estudamos aqui, que são os estudos pós-coloniais. O que é isso? Quer dizer, vários intelectuais da Índia, intelectuais da África, intelectuais da Ásia e da América Latina, inclusive eu tenho uma aluna que fez uma tese de doutorado colocando Darcy Ribeiro como um intelectual pós-colonial, quer dizer, que a gente precisa entender que a nossa formação e a nossa origem no contexto do capitalismo foi por baixo, foi pela opressão, pela determinação de fora para dentro, por isso a gente se industrializou tardiamente, por isso a nossa economia, como dizia Celso Furtado, era regida de fora e não por nós mesmos. Então, os estudos pós-coloniais são possibilidade de a gente fazer revisões, porque a nossa academia ainda é muito eurocêntrica, estadunidense. A nossa literatura, quando você olha na sociologia, na história, na geografia, ela é muito focada nos países ricos. E a gente precisa mudar esse cenário, porque até o cenário empírico, real, está acontecendo isso. Então, mais uma vez, muito obrigado aqui pela possibilidade. E o Instituto Ásia está aberto. Nós temos agora também um grupo que foi para o Japão e que está fazendo algumas atividades aqui relacionadas ao Japão. Nós temos aqui um instituto de saúde, ligado à área de saúde e a medicamentos, o LICA, que tem apoio japonês. Então, é necessário também abranger um pouco para outras áreas. A Índia seria, mas nós não tivemos perna, fôlego. A China, porque o Instituto Confúcio daqui e de São Paulo são muito ativos e têm nos procurado. Então, em linhas gerais, é isso. Eu agradeço muito o interesse de vocês no Instituto de Estudos da Ásia e nós estamos aqui à disposição.